Olá, produtor e produtora rural, colaborador do Mundo Agro, sejam muito bem-vindos ao AgroTalk. Eu sou Ângela Ruiz, jornalista especializada em agronegócios pela Exalc USP, podcaster e produtora de conteúdo agro. Hoje nós vamos falar sobre um programa de imersão agro aos Estados Unidos, idealizado no início dos anos 2000, conhecido como Missão Mulheres do Agro. Este programa já possibilitou que centenas de mulheres pudessem interagir com outras mulheres de outros estados brasileiros e da América, da Europa, em missões técnicas aos Estados Unidos. A 10ª edição foi realizada recentemente, no mês de julho, e durou 15 dias. Um grupo formado por produtoras rurais, engenheiras agrônomas, executivas, jornalistas e analistas de mercado visitaram produtores rurais americanos, a Bolsa de Chicago, o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, além de fábricas e órgãos de pesquisa. A convidada deste episódio é Andréa Cordeiro, idealizadora do projeto Missão Mulheres do Agro e cidadã engajada na causa da profissionalização da mulher no agronegócio, com foco em capacitação e networking para profissionais de dentro e fora da porteira. Ela é palestrante, mentora, consultora, há mais de 20 anos incentivando o movimento da valorização da mulher no agronegócio. É coautora do livro Mulheres do Agro, idealizadora também da campanha Lenços do Agro. Andréa Cordeiro, bom te receber de volta aqui ao AgroTalk. Ângela, um prazer sempre estar aqui com vocês e sempre no intuito da gente criar novas conexões e distribuir conhecimento. Andréa, essa edição da Missão Mulheres do Agro chamou a atenção de todo mundo que presta atenção no agronegócio brasileiro, está de olho nas notícias do agronegócio. E eu queria saber de você de onde que veio essa inspiração para você criar o Missão Mulheres do Agro. Pois é, Ângela, realmente essa missão, essa edição especial, ela acabou tomando um lugar de grande destaque, né, no agro nacional, no final de julho, meados de agosto. Foram 17 dias e realmente com uma cobertura muito, muito ampla, né, muito bem feita e que rendeu muitos comentários. Bom, a gente começou essa missão idealizando lá atrás, no começo dos anos 2000, meio que não por acaso, mas adaptando alguns programas, né, que eu já conhecia e que na realidade eram pautados sempre para profissionais, e a maioria dos profissionais que acabava procurando era um público masculino. E eu percebi lá atrás a sede que a mulher do agro, que trabalha no agro, naquele momento, em especial a mulher dentro da porteira, a produtora, a esposa do produtor, a filha do produtor, a nora do produtor, a colaboradora, que tinha muito interesse, estava muito focada em procurar como se profissionalizar. E ali foi despertado em mim, né, um movimento, idealizar um movimento que permitisse que mulheres percebessem o seu protagonismo, o quanto elas tinham condições de não só de estar no agro, mas de contribuir para o agro. E foi assim que nasceu primeiramente o movimento da Mulheres do Agronegócio Brasil. Inicialmente um movimento que dele acabou sendo construído esse programa que é o que você falou, que é a missão, né? Um programa agro, hoje consolidado, referendado, nacional e internacionalmente, com visibilidade, estabelecido aí já para vários destinos, não só Estados Unidos, também Argentina, Paraguai, Portugal, e que tem, assim, como grande objetivo a conexão entre
profissionais que atuam no setor, seja ele dentro do agro, dentro da porteira ou fora da porteira, e em qualquer segmento, porque a gente acredita que a pluralidade, né, um grupo inclusivo e plural, ele consegue potencializar não só o máximo de conexões, mas também motivar conhecimentos de todas as naturezas. Esse ano a gente fez uma missão tão plural e a gente percebeu o quanto ela foi assertiva nesse ponto, Ângela. Andréia, a participação feminina, ela vem crescendo dentro do agronegócio gradativamente. Se a gente for pegar os últimos 7 anos, a gente começa a perceber que muitas mulheres que já saíram desse papel de suporte dos maridos, né, para assumir a liderança das propriedades rurais, representam ainda uma pequena minoria frente, é claro, a um espaço que os homens dominam. Mas a gente começa a ver que tem muitas já mulheres espalhadas pelo país à frente dos negócios, à frente também de trabalhos dentro de cooperativas, fazendo consultoria dentro do agronegócio, nas mais diversas áreas que o agronegócio compreende, até dentro da agroindústria. E aí eu queria saber o seguinte: quais foram os principais pontos que você observou durante essa agenda da Missão das Mulheres e o que te motivou, né? Qual foi o pilar que te motivou para desenvolver essa edição especial pós-pandemia que trouxesse essa interação de conhecimento para essas mulheres? Como que você trabalhou esse conteúdo didático, né, que vocês também viram dentro do Missão Mulheres do Agronegócio? Bom, vamos falar primeiro, você fez uma pontuação sobre o papel da mulher, né? A atuação crescente que a gente vem vendo desde 2017. Eu costumo dizer que o grande divisor de cenários no Brasil foi em 2016, aonde havia um movimento muito grande já, né, crescente, de mulheres buscando com grande intensidade programas, buscando conhecimento, e naquele momento a gente teve o Congresso Nacional das Mulheres do Agro. Ali foi o grande momento, o grande divisor, onde num único evento 800 mulheres se reuniram e conseguiram entender que as dores de cada uma, os desafios, aquele momento era semelhante, né? As histórias são diferentes, mas os desafios, os medos, as necessidades eram muito parecidas. Então, naquele momento, aquela concentração de mulheres, aquela energia toda e a visualização de um grande potencial para construir um protagonismo forte, atuante, eu acho que foi o que deu espaço, né, a esse boom que nós vimos, a esse despertar das empresas em entender que deveriam realmente investir em ações para capacitar esse público. Bom, esse é um ponto. A gente já vinha lá atrás, muito antes disso acontecer, em 2016, a gente já pensava nesse sentido. E a gente não trabalhava pelo sentido do empoderamento. Eu, particularmente, não gosto dessa palavra, eu não gosto do sentido que se constrói esse tema, porque eu acredito realmente que a mulher ela não precisa de poder, né? O que nós precisamos é de sermos valorizadas através do nosso conhecimento. Eu sempre reforço que não existe um caminho que faça a valorização, que promova a valorização de qualquer pessoa, homem, mulher, de cidadãos, de comunidades, de países, sem que passe pelo conhecimento. E foi exatamente esse pilar que sempre pautou qualquer ação quando eu desenho, né? Eu projeto. E no Missão não podia ser diferente. A gente tinha que ter uma imersão
buscando muitas vezes até fora, né, potenciais, informações, entender tecnologia, mas que isso gerasse conhecimento para aquela profissional e sempre num compromisso de que essa participante, uma vez que o programa não tem um investimento barato, né, é um investimento para a vida, e esse investimento ela faz e ela cria a responsabilidade de compartilhar, não somente com outras mulheres, mas também com os seus núcleos, né? Porque cada mulher que participa, ela está engajada numa determinada região ou num determinado estado, e ela precisa multiplicar tudo o que ela aprendeu. Então, sempre, em cada missão, em cada ano, a gente tenta entender quais são as necessidades daquela situação de tempo, né? A gente estava 2 anos sem fazer uma missão, a gente entendeu o que a gente precisava e a construção é sempre pautada em conhecimento, em agregar numa imersão intensa, números, possibilidades, fomentar com que essas mulheres tragam para o Brasil ferramentas e que elas compartilhem com indústria, com instituições, com famílias produtoras rurais, com comunidade estrangeira, todo o potencial que elas têm, porque a troca é muito bonita, ganham todas as partes, não ganhamos só nós, né? Com certeza. O que te motivou, né? Qual foi o pilar central que você, Andréia, desenvolveu, né, para fazer a agenda dessa missão das mulheres? Você falou assim, eu quero fazer um pilar aqui de uma estrutura, de uma missão que elas possam adquirir conhecimento, ter essa relação de interação com os produtores e também ter conhecimento através de órgãos públicos, de também departamentos importantes dos Estados Unidos que pudesse acrescentar e agregar valor. O pilar é sempre o conhecimento e esse ano nós inovamos ao trazer uma cadeia diferente, que foi a cadeia dos citros. Em todas as missões, embora a gente seja procurada por empresas para fazer fora do Missão Mulheres do Agro, mentoria em algumas missões exclusivas para a empresa, e daí a gente tem a cadeia da proteína, né, a animal, a gente tem diversas cadeias, diversos segmentos. Esse ano, o DNA da nossa missão é a agricultura, mas a gente fica muito concentrado durante a missão em estados que são referências na parte de grãos, soja e cereais, como o caso do trigo e do milho. Esse ano, além de fazer a cobertura, fazer rodar a nossa imersão em 4 grandes estados que são referências em agricultura, né? Referências em produção e produtividade, a gente saiu desse circuito e foi para um circuito de citros. Então, em 17 dias, o que, além do todo o conhecimento, eu quis trazer diversos segmentos. Eu quis que as mulheres que participaram dessa edição especial tivessem conhecimento sobre comercialização, que elas tivessem conhecimento sobre gestão de risco financeiro, que elas entendessem sobre práticas de governança, e nós trabalhamos isso através do tema da sucessão. Trouxemos pesquisa, inovação, tecnologia, linkando um programa técnico em 2 grandes universidades que são referências para o agro mundial, que é a Universidade de Illinois em Champaign, Urbana, e a Universidade da Flórida para citros, né, que fica em Lake Alfred. Então, nós trouxemos tudo isso de uma forma muito
muito intensa. E trouxemos também, por exemplo, a visita que nós fizemos ao Departamento de Agricultura dos Estados Unidos esse ano. Nós tivemos uma palestra, uma aula do diretor do braço do USDA, que é o NAS, que é o Centro de Estatística, justamente para que aquela participante entendesse. A gente aqui no Brasil fala, né, qual é o peso da informação, da relevância do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos quando divulga os números no preço do que é produzido no Brasil. E lá as mulheres conseguiram entender de que maneira a USDA faz esse trabalho detalhadamente, de que maneira também eles fazem o estudo de produtividade, né, do acompanhamento não só da área, dos números de produção, mas do que vai acontecendo semana a semana. Então, o pilar realmente foi você, através de conhecimento de várias cadeias, poder prover a essas profissionais informações relevantes que, de repente, naquele momento, não seria interessante para determinada produtora ou não. Nós tínhamos produtora, inclusive, de café, né? Sendo que o programa especificamente não era para café, mas certamente aquela cafeicultora ampliou... Absorveu também, né? Exatamente, ampliou seus conhecimentos, tem condições de repente, migrar uma parte da área, dependendo, né, da sua estrutura, para grãos, ou dividir seu conhecimento com outras produtoras e produtoras e repassar. Então, eu insisto sempre, conexão e conhecimento, esses são dois grandes pilares. E, obviamente, aqui vai um terceiro, que é a troca, né, que a gente faz, a intensidade das conversas, dos debates. Eu costumo dizer que a missão é um laboratório explosivo de ideias, porque muitas produtoras que participam conseguem entender a missão de colaboradoras de empresa e vice-versa, conseguem fazer troca de informações sobre manejo, sobre uso de insumos, sobre técnicas, né? Sobre variedades, sobre os próprios conhecimentos que elas têm, projetos que elas estão participando, e isso se multiplica, inclusive, no próprio grupo que vai. Eu costumo dizer que cada missão, mesmo eu mentorando essas profissionais, eu muito mais aprendo do que eu compartilho, porque essas missões realmente são muito ricas, Ângela. Sim. E eu fico imaginando também que, assim, a gente pensa em bolsa de valores como o principal ambiente de negociação, né, para ações. E aí fica aquela curiosidade, como que é conhecer uma bolsa de valores, né? E, além do mais, a Bolsa de Chicago, que também é muito conhecida. Como que foi essa experiência com as mulheres na Bolsa de Chicago? Bom, vamos lá. Antes de conhecer a Bolsa de Chicago em si, a gente foi a uma casa de consultoria que fica no prédio da Bolsa, entender de que maneira, quais as perspectivas do mercado, né? Entender de que maneira acontecia a comercialização. O vice-presidente da Price Group nos recebeu e compartilhou essas informações, trazendo para elas justamente informações que sequer a gente imagina, né? Nós não conseguimos ir ao pitch esse ano, a Bolsa já tinha fechado, né? No horário que nós chegamos, o pregão já tinha encerrado, e está cada vez mais difícil você hoje ir para o pitch. Mas nós tivemos a felicidade, aí eu vou dizer, nós tivemos vários momentos muito inéditos
no agro mundial, inclusive, não é uma fonte de orgulho só para o agro brasileiro, né? Mas pela primeira vez o grupo CME, que é vamos lá, é o grupo, né, que detém a Bolsa de Chicago, a Chicago Board of Trade, recebeu um grupo formado por profissionais, mulheres, e aí do Brasil, né, mas nunca tinha recebido um grupo exclusivamente feminino, e dessa vez foi do Brasil, para uma tarde de trabalhos técnicos, aonde nós recebemos uma palestra sobre gerenciamento de risco nas commodities agrícolas, e depois tivemos um debate com lideranças femininas que trabalham na Bolsa de Chicago e que compartilharam conosco como é o trabalho que elas desenvolvem, e assim, pudemos entender que temos grandes profissionais mundialmente, né, trabalhando nos Estados Unidos, em Londres, na Ásia, e que desenvolvem um trabalho de capacitação, de cenários, de análises de números muito importantes e que acabam, né, sendo consumidos no mundo inteiro. Então, é muito interessante toda essa costura que a gente faz entre a agenda técnica, né, e as necessidades que a gente percebe. Tem é meio por feeling mesmo, né? A gente entender qual é a necessidade do momento. E mulher, como profissional, ela é muito intensa, ela quer saber, ela quer ter uma visão macro, né? Ela não se contenta com uma informação, ela quer entender o porquê daquela informação e por que aquela informação influencia outras, e quer entender todo o processo. E como aquela informação também pode gerar um resultado para ela dentro do campo, né? Vamos sair um pouco da área urbana e vamos para o campo, porque assim, essa edição especial pós-pandemia também marcou esse retorno presencial de vocês na Missão das Mulheres aos campos dos Estados Unidos e a interação técnica com esses produtores americanos. Como que foi esse contato aí com os produtores rurais, com brasileiros que eu sei que vocês encontraram lá, que estão trabalhando em fazendas? Bom, esse contato é sempre muito rico, independente do ano que a gente vai. Obviamente que depois de uma lacuna aí de pouco mais de 2 anos, né, sem essa troca física, a gente percebe que foi muito mais especial, exatamente, eu acho que pela carência, né, do contato físico, da troca, né? Todo mundo estava muito recluso, muito fechado, tudo muito no virtual. Então, foi uma proatividade muito grande. As famílias produtoras rurais nos Estados Unidos sempre nos recebem muito bem, é uma característica, é algo que eu sempre destaco. Quem diz que os norte-americanos não são abertos, né, e não trocam, eles não conhecem, não vão aos Estados Unidos, né, fazem um pré-julgamento. E quando a gente vai para o agro, quando a gente sai dos centros, né, urbanos e vai para o meio rural, você percebe que essa recepção ainda é muito maior. E o interessante é que a gente, da mesma maneira que a gente viu um despertar de protagonismo aqui, que já existia nos Estados Unidos há muito tempo, a gente viu uma situação dos norte-americanos acompanharem o que acontece fora dos Estados Unidos, mais ou menos nessa mesma época. Claro que não tem a ver só
com uma maior entrada de mulheres no agro e buscando informações. Não é isso, mas a relevância do que o Brasil representa num cenário mundial foi crescente. E com isso, a curiosidade sobre as práticas que nós estamos fazendo aqui são muito grandes. Então, a gente já está trabalhando, só para você saber, é um spoiler, e aqui você vai receber em primeira mão, um grande grupo de missão dos Estados Unidos para 2023, para vir conhecer o que a gente está fazendo aqui. É uma necessidade deles. Então, é algo que a gente começou a construir, e a gente percebe, viu, né, exatamente essa oportunidade, exatamente porque a gente vem sendo muito recebido e sempre com muitas perguntas sobre a excelência do que a gente faz aqui dentro e fora da porteira. Olha aí, os produtores rurais que estão nos acompanhando hoje nesse episódio já têm a oportunidade aí de abrir a porteira, né, para esses produtores americanos acompanhar essa evolução, essa produção, tudo que é de sustentável já se faz aqui no Brasil, né, nas fazendas que a gente sabe, que a gente já conhece, que desenvolvem um trabalho impecável. Andréia, eu queria entrar um pouco no aspecto até do clima com você, porque durante a viagem vocês puderam presenciar, né, ao vivo o impacto das mudanças do clima nas lavouras americanas e a preocupação desse produtor americano. Faz para a gente uma análise desse mercado, né, e como que isso também pode impactar aqui a gente no Brasil. Bom, quando nós chegamos lá, o preço da soja estava ainda no patamar de $15, né? Ou seja, se você analisar de quando nós fomos e o quanto estamos hoje, a gente percebe o peso dessa nova entrada da safra norte-americana e, mais ainda, o peso de uma grande safra sul-americana que vem sendo desenhada. Quando nós chegamos nos Estados Unidos, exatamente no dia 28 de julho, nós chegamos junto com um momento de mudança climática. As temperaturas estavam muito próximas de 38, 40 graus, o tempo muito seco, uma janela sem chuva, sem umidade bastante grande, e as lavouras em vários pontos do meio oeste nos Estados Unidos, precisando urgentemente de chuva. Eu estou falando de parte do oeste do cinturão, sul do cinturão e leste do cinturão. Quando a gente vai para as planícies do norte, planícies centrais e planícies do sul, que é uma faixa da Dakota do Norte, descendo da Dakota do Sul, Nebraska, Kansas, até lá embaixo, Texas, a gente tinha um outro cenário que era uma seca muito mais instalada, muito mais ampla e muito mais intensa, né? Mas vamos falar dos estados que a gente foi, que foram Indiana, Iowa, Illinois e Missouri. Aqueles 4 estados, eles precisavam urgentemente de chuva. E eles tinham tido uma particularidade muito interessante. Eles tiveram um atraso de plantio muito grande lá na época do plantio, que é março, abril, uma parte de maio. Os trabalhos em algumas áreas de Illinois e de Iowa, que são 2 grandes estados produtores, né, os maiores de soja e de milho, atrasaram o plantio 3 a 4 semanas, dependendo da localidade. E isso gerou, após as chuvas, um momento de trabalho muito intenso e muito concentrado nas lavouras. Logo após as chuvas que vieram, né, que impossibilitaram o trabalho, o tempo limpou, e se desenhou uma bolha de seca, que foi até mais ou menos o período que a gente foi. Nós fizemos a nossa viagem a partir do dia 30 de julho até o dia 12, 13 de agosto,
com algumas chuvas, pegamos chuvas, inclusive intensas, em vários pontos, né, de Illinois e do Missouri, e a gente viu ali um momento em que o mercado respirou um pouco mais aliviado, já tinham em muitas dessas lavouras, muitas dessas propriedades, a soja já estava formando a vagem, enchendo vagem, e a gente percebia a lavoura já abortando. Muita necessidade de chuva e a chuva veio. Algumas lavouras precisariam ali, com temperaturas mais moderadas, talvez mais 2 chuvas. Então, a gente está numa janela de definição, o milho praticamente já estava pronto, e a gente percebia que o milho sofreu muito, né? Lá na polinização, justamente esse tempo muito seco e as temperaturas muito elevadas. Então, quando a gente traz hoje o acompanhamento, por exemplo, do ProFarmer, né? Quando a gente vê o USDA em campo, vendo o que a gente viu e trazendo os números, né? De realmente esses estados com um potencial de produtividade um pouco mais baixo e baixando a média nacional dos Estados Unidos, a gente percebe o quanto essa temporada, que carrega um peso muito grande em termos de segurança alimentar mundial, ela estava passando, né? E assim, esse peso, essa responsabilidade que hoje está nos ombros dos Estados Unidos, dos canadenses, dos europeus, dos próprios asiáticos, né? Porque a gente vê uma seca na Europa, a gente vê uma seca na China, por outro lado, a gente vê chuvas, né? Em países da Ásia, com as monções, com a chegada de uma monção muito forte, como a gente vê que essa responsabilidade de uma safra que possa, né, cobrir toda a necessidade mundial e assegurar a segurança, ela se transfere para os ombros dos paraguaios, dos argentinos e de nós brasileiros, e também dos uruguaios, né? Para essa próxima janela aí, já estamos em setembro, outubro, e vamos entrar na nossa zona, na nossa temporada, né? E os olhos do mercado vão se ater isso. Então, é a fase do clima americano para finalizar aquela safra, com o peso de uma grande safra aqui na América do Sul. Sim. E esse problema do clima, a gente tem que destacar que a gente também teve aqui na última safra no sul do país, que passou por aquela seca. E a gente está na expectativa agora, porque nós temos aí o fenômeno Laninha, que ainda vai continuar atuando, né? Nesse início de primavera, ainda tem a influência da Laninha, e a gente está aí no mês de setembro já prestes a começar a sair do vazio sanitário, né? Os produtores rurais estão ansiosos para jogar semente no campo, mas precisa aguardar essa janela do vazio sanitário, fica de olho no clima. Ângela, quando você fala do clima, claro que ele sempre foi um fator muito importante, né? Quando a gente fala numa indústria a céu aberto, o clima é um fundamento de alta relevância. Agora, quando a gente tem um ano onde a gente já vem acumulando perdas, porque não foi só nessa safra que nós tivemos perdas, né? Nós tivemos na safrinha do ano passado, e a gente vem de um processo de encarecimento de insumos. O mesmo dólar que nos permite uma performance melhor de exportação, ele também impacta diretamente nos custos. Então, eu sempre digo,
nas consultorias que eu faço, para os meus mentorados, o quanto é importante você investir em ferramentas de gestão de risco, né? E adotar práticas de gestão que sejam assertivas. Então, nesse primeiro momento, é muito fácil visualizar, conversando com o Brasil inteiro, que as famílias produtoras no Brasil não plantarão na primeira chuva, né? Existe uma preocupação, e sempre houve essa preocupação do clima, mas esse ano em especial. Primeiro, porque a gente tem uma responsabilidade crescente como provedor de alimentos mundial, assegurar exatamente, né? Conferir essa segurança alimentar. E segundo, a gente precisa ser assertivo na hora de jogar a semente. Não é só a porteira para dentro que é impactada com isso, sim, né? Qualquer decisão tomada pelas famílias produtoras rurais, elas impactam direta e indiretamente em vários setores, em vários segmentos, e inclusive, obviamente, no comércio, na divulgação, na circulação de receita, e isso também é sustentabilidade social e sustentabilidade econômica. A gente está percebendo aqui que existem algumas características, algumas diferenças entre Estados Unidos e Brasil, mas que cada um, tanto lá quanto aqui, a gente pode aprender e ensinar, né? Os Estados Unidos nos ensinaram, a gente também aprende com eles todos os dias, e agora eu estou vendo também um intercâmbio aí de conhecimento, porque aqui no Brasil eles também podem aprender com a gente outras coisas que também não são executadas lá. Então, pelo que você está contando para a gente, ano que vem, quando esse público, né, quando esses produtores vierem para o Brasil conhecer aqui as fazendas brasileiras, o nosso sistema de produção, eles também vão ficar aí de queixo caído com muita coisa que eles vão levar de volta para lá, né, como experiência. Bem, vamos fechar esse podcast e a pergunta que vale 1 milhão, Andréia. Você já tem planos para a próxima missão em 2023? Como que fica aí o seu planejamento? Vamos ter missão Mulheres do Agronegócio para outros países? Há uma possibilidade também de ter uma mini missão aqui nacional pelos principais estados produtores brasileiros? O que você está planejando para 2023? Conta para a gente. Bom, são vários braços que a gente vem trabalhando. Eu nem tinha chegado no Brasil, né? Ainda estava na própria missão, e algumas empresas que viram toda a repercussão já nos contataram para tentar construir para o ano que vem missões personalizadas para as suas colaboradoras e para as suas produtoras. Em paralelo a isso, eu sigo com a missão, sim, sempre um destino que está confirmado é os Estados Unidos mesmo. A gente terá essa missão, geralmente em agosto, e já é confirmado. Teremos uma novidade que vai ser Israel. Teremos as mini missões para o Brasil. A gente vem sendo muito procurado justamente por produtoras que querem fazer essa missão, mas não tem um tempo, uma janela muito grande para ficar lá 10, 12 dias fora das suas atividades, ou que não podem dispor de um valor de investimento grande. Quando a gente fala em conhecimento, a gente também tem que ser inclusivo. Então, a gente vai fazer pequenas missões em algumas regiões do Brasil em 2023. E estamos já trabalhando numa missão para 2024 para a China. E para as produtoras que estão aqui nos ouvindo e que tenham interesse em já se planejar para ir com você em 2023 para essa missão, Andréia, deixa aqui o seu contato para a gente, por favor. Bom, o meu Insta é Andréia de Souza Cordeiro, temos o Insta do Mulheres do Agronegócio Brasil, e nós temos o site que é o Mulheres do Agro Brasil.
aonde todas as informações e tudo que aconteceu nessa missão, nessa edição comemorativa, está lá para quem quiser ver. Eu percebi que tem muitas produtoras rurais que às vezes se sentem um pouco constrangidas de não falar o inglês, mas eu percebi que muitas mulheres que acompanharam você tiveram a oportunidade, né, até de praticar esse inglês, né, com os produtores americanos, e tem o suporte todo aí por trás do Missão Mulheres do Agro, que também colabora para essas mulheres que têm um pouco mais de dificuldade, mas de interagir com os produtores americanos, né? Com certeza, com certeza. Mesmo no caso, eu falando inglês, a gente contrata uma exatamente, mas não é só uma tradutora. Nesse ano, por exemplo, a tradutora, ela foi eleita a segunda personalidade mais influente no Brasil, nos Estados Unidos, depois do cônsul Benoni, que a gente foi visitar, né? Pela primeira vez o consulado do Brasil nos Estados Unidos recebeu também um grupo brasileiro. Então a gente traz pessoas, tem esse cuidado de pensar em pessoas, em profissionais que possam agregar para esse time. Então, assim, a barreira da língua não é mais barreira, né? Faz tempo que ela não é. Então, mesmo eu tenho, por exemplo, uma profissional que foi pela 4ª vez, ela não fala inglês, mas quando ela chega num campo, ela diz que ela entende a linguagem do produtor, da produtora. Então, é muito interessante. Andréia, muito obrigada pela sua participação novamente aqui no podcast Agrotalk. Foi um prazer receber você aqui, contando para a gente, fazendo um balanço aí de como foi essa missão. Eu desejo muita sorte para que você, em 2023, realize essa missão com várias mulheres que estão nos ouvindo aqui e também produtores rurais que queiram participar. Muito obrigada. Conto com você em outras oportunidades. Volte sempre e até a próxima. Até a próxima. Sempre um prazer estar aqui compartilhando um pouquinho da minha experiência e tentando refletir, traduzir isso em um agronegócio cada vez mais forte, mais produtivo, mais inclusivo e mais sustentável. Exatamente. Viva o agro, porque esse segmento só cresce aqui no Brasil. Tchau, Andréia. Até mais. Tchau, Ângela. Obrigada.